Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a mais essa nossa análise de hoje. Bom, a gente vai quebrar completamente aquela visão tradicional e engessada do matemático mais famoso da história. Sabe, esquece as lousas da escola e os triângulos retângulos por um momento, porque a gente vai embarcar numa jornada fascinante, direto para os bastidores mais obscuros do mundo antigo. Ok, vamos mergulhar logo nisso. Existe um contraste, gritante entre duas versões de Pitágoras. De um lado, a gente tem aquela versão estéril das aulas de matemática, né? Aquela figura super sistemática, obcecada por geometria, ângulos, equações perfeitas. Mas, do outro lado, as fontes históricas mostram um cenário totalmente surpreendente. Elas revelam um xamã subterrâneo, um alquimista, um místico que era totalmente ligado ao culto do deus Apolo. A nossa percepção moderna meio que deu uma limpada na imagem dele, mas a história real é muito, mas muito mais estranha e intrigante. E olha, isso não surge do nada, tá? Sussurros históricos e várias discussões modernas batem na mesma tecla de que os textos antigos classificavam Pitágoras e os contemporâneos dele literalmente como feiticeiros. Fóruns de ocultismo e grandes historiadores debatem bastante como os relatos daquela época chegam a sugerir que tinha poderes quase divinos. Basicamente, o que a gente chamaria hoje de pura magia. Aquela genialidade toda na matemática era, muito possivelmente, só a ponta de um iceberg incrivelmente místico. Para entender o peso real disso, a gente só precisa analisar a terminologia da Grécia Antiga. Termos como goetes e magouei não eram jogados ao vento no mundo clássico, de jeito nenhum. Eles descreviam indivíduos que atuavam ativamente como místicos ou magos, que supostamente acessavam poderes superiores e invisíveis. Quando os pensadores antigos usavam essas exatas palavras para descrever Pitágoras, não era uma simples metáfora sobre a velocidade com que ele calculava uma hipotenusa. Era uma afirmação muito séria sobre o domínio dele no mundo do oculto. Isso mostra pra gente que essa ideia não é só uma especulação moderna. Era exatamente assim que o mundo antigo de fato enxergava essa figura. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é a origem mais sombria de um conhecimento tão fora do comum. Várias fontes e debates indicam que, durante os longos anos de estudo no Antigo Egito, Pitágoras foi exposto a mistérios muito profundos. A gente está falando de contato com conhecimentos esotéricos sobre a vida, sobre cosmologia e a alma humana, que eram considerados sagrados demais ou até perigosos demais para serem simplesmente anotados num pedaço de papel. E é exatamente por isso que grande parte dos ensinamentos dele era envolta num segredo absoluto, passado só boca a boca para um círculo bem restrito de discípulos de total confiança. E sabe o que é louco? Essa iniciação esotérica toda leva a gente direto para um conceito-chave da antiguidade. Os historiadores modernos notam que essas lendas do Pitágoras saindo de santuários subterrâneos colocam ele ali firmemente na tradição dos iatromantes. Um iatromantes era uma espécie de xamã curandeiro, que normalmente era associado ao poderoso sacerdócio do deus Apolo. A imagem que a gente tem que ter em mente não é daquele cara sentado numa mesa iluminada desenhando círculos o dia inteiro. É a imagem de alguém que descia para as profundezas frias e escuras da Terra para buscar visões, para fazer rituais de cura e tentar alcançar a sabedoria divina. Mas como será que era, na prática, a rotina de um cara desses? Registros clássicos da época, como os textos do filósofo Porfírio e de Plutarco, detalham algumas práticas físicas que são, no mínimo, bizarras para a gente hoje. Pitágoras fazia umas danças de cura bem ritmadas que, segundo o que acreditavam, traziam proteção e até agilidade celular. Além disso, ele tinha o hábito de se isolar em bosques sagrados caminhando em silêncio absoluto. E fica muito mais estranho, viu? Tem relatos de que ele conseguiu domar uma águia mística usando só uns comandos de voz específicos. E, bom, talvez o mito mais peculiar de todos. Ele teria deixado multidões em choque nas Olimpíadas ao revelar que tinha uma coxa dourada mágica. Fala sério, parece a descrição de um ser sobrenatural e passa muito longe daquele professor entediante segurando um esquadro. Isso ilustra brilhantemente o nível absurdo de disciplina que ele exigia. E não só dele mesmo, mas de todo o grupo seleto de seguidores dele, os famosos matematicoi. A rotina deles era brutal. Para treinar o autocontrole absoluto, a galera preparava um banquete suntuoso, maravilhoso e visualmente perfeito. Aí os discípulos sentavam e faziam só uma coisa. Eles ficavam encarando aquela comida deliciosa por horas. Eles deixavam a fome e aquele desejo primitivo crescerem até um limite insuportável. E aí, bem no clímax da fome, sabe o que eles faziam? Eles doavam tudo intacto para os servos e iam comer pão seco e refeições super humildes. Pensa nisso. Era um verdadeiro campo de treinamento de domínio espiritual sobre a matéria.
Vamos avançar um pouquinho e ver como tudo isso se conecta. Para Pitágoras, a matemática pura e o universo nunca estiveram separados da nossa alma. Na verdade, ele vê uma correlação super direta entre a física, o movimento lá dos astros e a nossa evolução espiritual. Olha só. O movimento estelar reto e todo ordenado representava perfeitamente almas bem nutridas, educadas e pacíficas. Por outro lado, um movimento confuso, cheio de espirais caóticas no céu, era como se fosse o reflexo cósmico de uma alma humana desobediente que estava ali lutando desesperadamente contra o seu próprio daemon, ou seja, o seu espírito guia pessoal. No fim das contas, os números e as estrelas eram essencialmente a linguagem que a alma usava para se expressar no universo. Levando tudo isso em conta, a gente acaba esbarrando num muro cultural gigante, o divórcio entre ciência e magia. A nossa sociedade atual adora criar umas caixinhas e separar tudo de forma muito rígida. Existe uma tendência fortíssima no meio acadêmico de exaltar as descobertas matemáticas da antiguidade, enquanto convenientemente a gente meio que filtra e ignora todo o contexto cultista e as crenças xamânicas desses mesmos pensadores. A gente coloca o teorema de Pitágoras num pedestal de lógica pura e varre a tal coxa dourada para debaixo do tapete. Só que a grande sacada é, para esses primeiros pensadores, a ciência exata e a magia profunda nunca tiveram uma separação formal. Aquele rigor todo com os números era, na verdade, a prática mística mais elevada de todas. Então, o ponto crucial é exatamente este. Se o grande e icônico pai da matemática, na verdade, baseava os seus cálculos num conhecimento super esotérico do Egito, em transes profundos em cavernas escuras e em rituais bem extremos de restrição, que outras pedras fundamentais da nossa ciência moderna não estão escondendo origens profundamente místicas? Que parte da nossa história foi totalmente higienizada sem que ninguém nem percebesse? Fica aí essa reflexão para instigar uma nova forma da gente enxergar o passado clássico. A gente nunca pode parar de questionar a origem daquelas coisas que aceitamos simplesmente como fatos frios. É isso. Valeu por acompanhar a gente nessa imersão e até a próxima.